Irmãos e irmãs, quero convidá-los a se colocarem em pé e abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Alguns de nós chamam esse livro de Atos dos Apóstolos, outros o chamam de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos ou por intermédio dos apóstolos, mas de forma mais comum falamos somente o livro dos Atos. Capítulo 17, Atos capítulo 17, versos 22 e 23. Atos 17, versos 22 e 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Podeis assentar. Irmãos e irmãs, temos aqui diante de nós um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado. Na verdade, a Bíblia tem sido razoavelmente pregada há muito tempo. Todos os textos da Bíblia já foram pregados 1, 2, 3, centenas, milhares de vezes. E este é mais um destes textos da palavra de Deus, muito importantes, sobre o qual nós queremos meditar nesta noite. O texto em questão trata da religiosidade, ou faz menção à religiosidade do povo de Atenas, a ponto de os mesmos erguerem um altar em honra a um Deus que eles não conheciam, mas mesmo não conhecendo, cultivavam em seu coração um certo temor desse Deus desconhecido, um tremor diante desse Deus que eles não conheciam muito bem. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, Paulo passa a partir daí, com muita inteligência, que lhe era uma marca peculiar, sobretudo cheio do poder do Espírito Santo e de autoridade que não vinha apenas do conhecimento intelectual, mas da comunhão real que ele tinha com Deus. Paulo passa a anunciar a esse povo de Atenas o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos e irmãs e amigos, aproveitando então as ideias do pastor Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que no ano do avivamento, em 1859, pregou a palavra de Deus, usando como tema a história das grandes obras de Deus, baseado em Salmos de número 44, verso 1, que diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Spurgeon pregou para relembrar ao povo de Deus de grandes maravilhas que Deus operou no passado e que estavam sendo esquecidas pelo chamado povo de Deus. Spurgeon queria que o povo voltasse ao primeiro amor, queria que o povo voltasse ao ardor de servir a Deus,
a alegria de servir a esse Senhor e a proclamar a sua palavra. Veja que isso, há dezenas de anos, Spurgeon já estava preocupado com o esfriamento da igreja. Spurgeon já estava incomodado porque a igreja parecia esquecer-se de quem é o Deus a quem eles diziam servir. E de Spurgeon para cá, as coisas não melhoraram em nada. Muito ao contrário disso, as coisas têm piorado muito, embora o número dos chamados crentes venha aumentando ano após ano. O esfriamento e o distanciamento de Deus parece algo muito mais palpável do que uma fé genuína. Hoje temos muita religiosidade e pouca efetividade no serviço do Senhor. Então, eu quero meditar com os irmãos, não sobre um Deus desconhecido, mas sobre um Deus, ou o Deus esquecido. Na minha interpretação dos fatos recentes, eu concluo que nós conhecemos o Deus que os atenienses adoravam sem conhecer. Entretanto, temos nos esquecido desse Deus. Conhecemos teoricamente, e alguns de nós podem até com alguma segurança dar uma definição de quem é Deus. É claro que uma definição decorada. Deus é um ser pessoal, infinitamente bom e por aí vai. Quem é Deus? Deus é tudo para mim. Não é verdade. Aqueles que dizem que Deus é tudo para eles, pela vida da maioria, mostra que só está contando mais uma mentira. Deus é tudo para mim, mas eu só vou lá no domingo à noite. Deus é tudo para mim, mas eu não quero nenhum serviço no reino dele, eu vou só assistir. Deus é tudo para mim, mas primeiro a minha mulher, primeiro os meus filhos, primeiro o meu trabalho, primeiro isso, primeiro aquilo outro, e Deus, que é tudo para mim, é quando o tempo sobrar. Uma prova de que a nossa geração tem se esquecido de Deus, do Deus verdadeiro, que Paulo vai ensinar aos atenienses. Uma prova é que existe nos Estados Unidos da América uma pesquisa que dá conta de que dentro de mais ou menos 10 anos, metade daquela população será muçulmana. Não estão longe de nós os muçulmanos, já estão aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil e ali na região do Amazonas também, já tem muitos muçulmanos. Na região de Montes Claros, onde eu morei e trabalhei, também já temos muçulmanos ali naquela região, e eles estão chegando sem fazer muito alarde, estão pregando a mensagem que eles acreditam ser verdadeira, e eles pregam com entusiasmo e com dedicação e com vida, e estão ganhando, enquanto nós que temos as palavras de vida eterna, porque pregamos a Jesus, estamos nos encolhendo dentro dos nossos templos, nos acovardando diante das situações do mundo, esquecendo de que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Até declaramos, mas não agimos como se servíssemos a esse Deus Todo-Poderoso. Outro fato claro desse esquecimento de Deus é o aumento constante de leis que contrariam os preceitos bíblicos, tais como leis que aprovam o aborto. A última agora, próxima a nós, Colômbia, aprovou o aborto. Se não estou enganado nesse momento, podem abortar fetos com até 6 meses de gestação. Um verdadeiro culto a Moloque. E as feministas daquele país chorando e celebrando porque o parlamento e o Supremo daquele país aprovou o aborto.
Você acha que está longe de nós? Não está. Se a igreja continuar como está, o mal vai tomar conta desse mundo. O mal vai tomar conta se a igreja calar. Se a igreja calar, se a igreja achar que o seu trabalho é somente no domingo à noite cantando, o mal vai sim fazer muito estrago. Não vai vencer a igreja, mas vai fazer um estrago extraordinário. Leis que contrariam os princípios da palavra e a igreja está calada. Nós temos vergonha ou medo de confrontar até aqueles que estão próximos a nós quando comentam sobre tais leis. Leis como a eutanásia, leis como a pena de morte, leis como casamento entre pessoas de mesmo sexo, que já é uma incoerência, que não existe casamento entre iguais, não pode haver. E a igreja se acovarda em falar sobre isso como se tivesse esquecido quem é Deus. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Os princípios estabelecidos por Ele na palavra dEle não mudaram e não vão mudar. O que era pecado no princípio continua sendo pecado hoje. O que era certo antes é certo hoje. Não há mudança em Deus, não há variação em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui citei apenas algumas poucas leis, as que estão mais em evidência nos anos em que estamos vivendo, leis que afrontam a Deus. Existem no nosso país deputados que defendem já que a pedofilia não pode ser considerada um crime, normalizando aquilo que é um pecado, aquilo que é uma afronta à santidade de Deus. E nós, como igreja, o que temos feito? O que temos feito para que essa situação mude? É ou não é verdade, meus irmãos, que tais atitudes demonstram de forma clara que temos nos esquecido de quem é Deus? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça. De Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Esse é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus floreado que se prega por aí, o Deus que você chega diante dele e trata ele como qualquer um, que você faz dele só como o seu gênio da lâmpada. Você precisa de alguma coisa, corre lá, dá uma esfregadinha e pede. Muitos tratam Deus assim, não como o Senhor, como o Mateus disse aqui. Deus é Senhor. Senhor significa aquele diante do qual nós nos dobramos e obedecemos, sem questionar. Muitos de nós têm aceitado a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo como salvadores, mas não como senhores, o que é muito diferente. Deus precisa ser o nosso Senhor, e se Ele for o nosso Senhor, quando você ouvir a sua palavra, você vai tomar uma atitude. Caso contrário, ela vai entrar no ouvido e sair pelo outro, e você continuará do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, sem nada que realmente mostre que nós somos de Deus. Esquecido aqui inclui falta de temor, falta de tremor, falta de respeito, falta de reverência diante de Deus. A palavra de Deus, Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos visto que mesmo a igreja tem perdido o temor de Deus.
nós temos tratado as coisas de Deus com menosprezo. Nós temos brincado de ser crente, enquanto o diabo não tem brincado de ser diabo. E olha que ele ainda está amarrado. É verdade que a corrente dele está bem folgada, está bem comprida, mas ele ainda está amarrado. E amarrado, ele tem feito grandes travessuras, grandes obras do diabo, e nós como igreja assistindo. Como colocou o pastor Spurgeon, as nossas mentes, desde a mais tenra infância, têm sido influenciadas por histórias vazias e supérfluas, enquanto os primeiros cristãos e crentes do Velho Testamento ouviam histórias muito diferentes daquelas que as crianças da atualidade ouvem. As crianças ouviam sobre o dilúvio, ouviam sobre como as águas cobriram a terra, como Noé e sua família escaparam. As crianças ouviam a história de heróis como José, como Josué, como Moisés, como Joel, como Amós, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como a história de Isaac, de Abraão, de Esté, de Ruth. As crianças sabiam a história do povo de Deus. Hoje, os nossos filhos sabem tudo de celular, sabem tudo de TikTok, sabem tudo de Instagram, sabem tudo de Facebook, muito mais do que aquilo que eu nem imagino, mas conhecem pouco da história da palavra de Deus, conhecem pouco do próprio Senhor Jesus, conhecem pouco da história de Israel. Por isso, quando confrontados por colegas na escola, não podem refutar, porque não estão aprendendo mais, e não estão aprendendo, sobretudo, a ter amor, a falar com prazer, com satisfação. Eu sou servo de Jesus, eu sigo os princípios da palavra, eu quero ser como José. Eu, hoje não, há muito tempo, pela graça e misericórdia de Deus, nunca tive vergonha de dizer assim: eu casei com 25 anos, e eu casei virgem, e eu não era assim meio lá e meio cá, sempre fui homem de verdade, e daqueles da cara ruim. Casei com 25 anos, virgem, porque eu fui ensinado que homens e mulheres de Deus deviam se comportar como José, fugir da aparência do mal, fugir das paixões da mocidade, como Paulo orientou a Timóteo. Mas hoje tudo está relativizado. Os jovens têm vergonha de dizer: eu sou puro, eu ando segundo os princípios da palavra de Deus. Aquelas moças têm vergonha de declarar: eu sou uma serva do Senhor Jesus, meu corpo só será exposto para o meu marido. Eu sou uma mulher de Deus. Tem vergonha, porque o mundo, tudo é natural. É natural você ir lá e ter relações sexuais antes do casamento. Ah não, tem que saber como é que funciona, porque depois que casar não tem jeito mais. Mas esse pensamento só está na mente daqueles que não conhecem a Deus de verdade, ou só conhecem intelectualmente, não conhecem de forma profunda, de ter comunhão com Ele, de temê-lo, de querer agradá-lo. Como diz a palavra do Senhor: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os jovens precisam lembrar desse Deus, precisam entender que primeiro nós devemos agradar a Deus, não temos que agradar a sociedade, não. Aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, é isto que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos as mesmas histórias que os antigos israelitas contavam aos seus filhos, sobre o milagre do Mar Vermelho, das pragas do Egito e muito mais. Porque
Deus enviou as pragas sobre o Egito? Por que Deus poupou o seu povo lá no Egito, enquanto destruía o Egito? Qual o significado de cada uma daquelas pragas? Por que eles ficaram mais de 400 anos lá e depois peregrinaram mais 40 no deserto? Por que é que Moisés foi criado durante 40 anos como um príncipe do Egito e depois 40 anos no deserto? Por quê? Por que Deus colocou Arão como o braço direito de Moisés? Essas histórias precisam ser contadas com entusiasmo e elas precisam arder nos corações de nossos filhos para que eles aprendam a amar e a temer a Deus. Meus irmãos, continuemos então recordando das maravilhosas obras que Deus realizou em tempos antigos. Não somente recordando por recordar, mas para, sobretudo, entender que as mesmas obras que Deus operou lá no passado, Ele pode operar neste tempo presente, se tão somente nós de fato acreditarmos nisso, se nós de fato buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Deus libertou o seu povo e guardou o seu povo. Deus liberta hoje e guarda hoje. Liberta de todo e qualquer mal, de todo e qualquer problema, de todo e qualquer vício. Deus pode libertar de toda e qualquer prática, se nós realmente conhecermos esse Deus que a Bíblia nos mostra. Se nós o conhecermos e nós de fato acreditarmos que a palavra de Deus é a verdade, nós vamos usufruir do mesmo ou dos mesmos milagres que o povo de Deus que está aqui na Bíblia usufruiu. Nós não vamos viver de migalhas, mas nós vamos viver do melhor de Deus, espiritualmente falando e materialmente falando, e nós vamos testificar, testemunhar com a autoridade de quem é Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que vale a pena servir a esse Deus. Vamos sair só da teoria e vamos para a prática. Vamos sair só do discurso culto e vamos para uma prática real de serviço no reino do nosso Deus. Nosso propósito, como disse Spurgeon, é o de estimular nossas mentes e corações para que, olhando o passado e vendo o que Deus fez, nós possamos ver adiante com olhos de expectação e cheguemos a persuadir-nos que ainda hoje Deus pode estender o seu santo braço e mão poderosa para repetir aquelas grandes obras dos tempos antigos. Parece-me que 2 filmes. Deus Não Está Morto é o título do filme. Alguns de nós já o assistiram. Será que Deus está morto para alguns? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus se cansou de nós? Será que Deus cansou de realizar milagres? Ou será que fomos nós que nos esquecemos de Deus? Precisamos pensar nisso. O Deus esquecido é aquele que opera as maravilhosas histórias que nossos pais nos têm contado e que nós temos ouvido dos tempos antigos, conforme diz a palavra de Deus no Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. No Salmo 78, 3 e 4, diz a palavra de Deus, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Sabemos, irmãos e irmãs, que Deus no transcurso da história tem realizado grandes obras. O curso da vida tem sido alterado com grandes prodígios diante dos quais os homens têm se maravilhado. Recordemos alguns
desses feitos extraordinários que o Senhor fez pelo seu povo e através do seu povo. E assim nós revigoraremos a nossa fé. Como hoje os ucranianos estão sofrendo pelos ataques dos russos. As redes sociais estão cheias de mensagens, de músicas e etc, e etc, e etc. Os ucranianos hoje estão orando ajoelhados nas estações de metrô, clamando pela misericórdia do Senhor. Os ucranianos estão orando em praças públicas, pedindo o socorro de Deus. E Deus vai atendê-los, porque Deus sonda o coração. Deus conhece todas as coisas. Mas será que nós precisaremos passar por uma situação tão severa que nos obrigue a ajoelhar nas praças ou nas estações de metrô para clamar a Deus num tempo de aflição, enquanto que agora, num tempo tranquilo, nós temos aqui o templo, nós temos os cultos e nós simplesmente não fazemos isso? Nós não buscamos a Deus antecipadamente, nós não nos dobramos diante de Deus antecipadamente. É uma tristeza olhar para as igrejas, e eu não falo somente de uma denominação, nem de uma igreja especificamente, mas é uma tristeza olharmos as igrejas hoje, passamos nas portas de algumas igrejas, em dias de cultos, e vemos ali 2, 3 pessoas, 4. Onde está o povo que diz que ama a Deus? Onde está o amor tão cantado, tão declarado? Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Mas me incomoda muito, mas muito mesmo, o dizermos que somos crentes, que somos servos do Senhor e não achamos tempo para estar em comunhão com a igreja. Ah, mas você não sabe da minha vida, e eu não quero saber. Você trabalha? Todo mundo trabalha, teoricamente todo mundo trabalha. E a gente pode estar passando mal que a gente vai no trabalho, porque a gente não quer perder um dia de trabalho. E alguns de nós não querem nem pegar atestado, porque prejudica na aposentadoria um pouco mais lá na frente, pode te deixar numa situação delicada no trabalho. Se tiver caindo uma chuva muito forte, de granizo, mas for o dia de pagamento, até aquele mais velhinho que está mancando, ele dá um jeitinho, pede um Uber, vai lá na agência, pega não sei o que, põe em cima da cabeça, amarra plástico no pé e vai lá no banco para pegar o dinheiro. Mas, para vir orar, é complicado. Ah, eu moro longe. Mas hoje tem ônibus, tem Uber, tem bicicleta. Você tem saúde. Ah, você não sabe onde é que eu moro? Também não quero saber. Lá, no passado, a igreja, só tinha uma igreja aqui e acolá era pouco. A igreja ficava cerca de 6 léguas distante. Parece que uma légua dá 6 quilômetros, parece. E a galera vinha. Antigamente, assim, as famílias tinham muitos filhos. Família pequena tinha meia dúzia. E vinha aquela galera com chinelo havaiana remendado. Nem era chinelo havaiana, era tico-tico ou outro lá, piorzinho. Remendado com grampo, com prego. O jeito que dava para remendar. Camisa remendada, calça às vezes remendada. Mas o povo andava 6 léguas, com alegria, puxando os filhos. Tudo dado à mão. O pai, às vezes, aquele homem mais feio, carrancudo, mas vinha alegre para a igreja, escola bíblica dominical, todo mundo ali. E você pensava, não, está cansado, de noite não vem. De noite estava todo mundo lá, e o engraçado é que todo mundo trabalhava a mesma coisa. As crianças tinham que estudar a mesma coisa, e nem tinha ônibus do governo para pegar a criança lá na porta da zona rural, lá onde morava. Hoje, quanto mais a coisa facilita, mais arrumamos desculpas. Porque temos nos esquecido de Deus. Lembram-se de que maneira Deus emperrou a cavalaria dos egípcios, sepultando todos eles
e as suas carruagens e cavalos nas profundidades do Mar Vermelho. Vocês se lembram disso? Está lá em Êxodo capítulo 14, verso 25 a 28. Você se lembra como Deus feriu a Og, rei de Bazã, e a Seom, rei dos amorreus, porque eles tentaram, ou eles pensaram em impedir a caminhada do povo de Israel? Está lá em Números capítulo 21. Você se lembra que ao ferir esses grandes reis e ao derribar os poderosos de seus tronos, não temos comprovado como a misericórdia de Deus é eterna com seus filhos, pois Deus cuida de seus filhos, e todos aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus, estão se levantando contra o próprio Deus. Você sabe disso? Não temos lido como Deus feriu aos cananeus e os tirou de sua terra para dá-la aos filhos de Israel por herança perpétua? Foi Deus que fez isso. Nós não temos ouvido que quando os exércitos de Jabim se levantaram contra eles, as mesmas estrelas desde sua órbita pelejaram contra Sísera? Juízes capítulo 4. Não temos ouvido também como Deus pelas mãos de Davi feriu os filisteus, e como pelo poder da sua destra os filhos de Amon foram derrotados? E só para lembrar, quando Davi estava no início lá do seu ministério, e ele enfrentou Golias lá, ele era apenas um garoto, 17 anos, e ele enfrentou Golias, 3 metros de altura mais ou menos, e ele foi em nome do Senhor, porque ele sabia o Deus que ele cria, e ele não teve medo do gigante. Hoje nós temos medo de abrir a boca para falar que homossexualidade ou a prática da homoafetividade é pecado. Nós temos medo de falar isso porque vão nos processar, vão nos jogar na cadeia, e daí é pecado mesmo, é errado. Deus não se agrada disso, assim como é pecado usar drogas, assim como é pecado o adultério, assim como é pecado roubar. Nós temos medo de falar porque a Suprema Corte vai mandar nos prender, vai jogar pastores na cadeia, e daí Paulo não teve medo, porque ele conhecia a Deus, e se vivesse, vivia para Cristo, e se morresse, morria para Cristo. A igreja hoje se acovardou diante do inimigo. Temos medo de dizer o que é pecado, porque não conhecemos Deus de verdade, ou nos esquecemos de quem é Deus. Ah, mas se nos matar por causa disso, eu não quero morrer não. Mas se me matar porque eu estou pregando a verdade, como cantamos muitas vezes, o meu sangue derramado, tenho certeza, será semente para pelo menos mais uma alma ser salva. Então, louvado seja Deus. Nós não podemos nos acovardar não. O que é pecado continua sendo pecado, e nós precisamos declarar isso, porque Deus diz isso. Como também é pecado não amar, como também é pecado a maledicência. Deus é Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Deus que guardou Daniel na cova dos leões, ele morreu, ele não pode nos guardar na cova dos leões não. Deus guardou Daniel na cova dos leões, e inimigos políticos que o jogaram lá e o queriam destruir, mas Deus o guardou lá. Deus perdeu o poder e não pode nos guardar dessas leis malditas que estão sendo feitas hoje. Nós não podemos desafiar as leis que estão sendo feitas hoje. Nós devemos ser submissos às autoridades, enquanto essas autoridades não afrontarem a Deus e a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Homens e mulheres que conheçam a Deus e que tenham coragem. Coragem para pregar na rua. Coragem para pregar essas verdades lá na rua, sem medo. Nós temos algumas dificuldades em nossa mente com respeito a essas histórias antigas. Ao ouvir as maravilhas que Deus tem feito, uma das primeiras coisas que a gente diz é esta: ah, mas isto já faz muito tempo. Pensam que desde então os tempos têm mudado. Talvez nós ouçamos alguém dizer: eu posso crer em tudo que me digam,
da reforma. Por maiores que sejam os relatos, eu os aceitarei. E o mesmo eu faria com respeito à obra de Whitefield e Wesley. Quem sabe, diga outro e acrescente. É verdade que tanto um como o outro trabalharam com todas as suas forças e com muito resultado, mas isso já faz muitos anos. Outros podem dizer, é verdade, Spurgeon foi um grande pregador, mas isso foi há muito tempo. Ou outros podem dizer, Daniel Crosland foi um grande missionário que atravessava rios só para entregar um folheto a uma pessoa e pregar a verdade para aquela pessoa, mas esse tempo já passou. Hoje eu tenho vergonha de entregar um folheto para um colega de escola ou de trabalho. Outros podem dizer, antigamente era diferente. Não, antigamente o povo temia mais a Deus, o povo buscava mais a Deus, o povo orava mais junto, como diz Atos capítulo 2, perseveravam unânimes na oração, na doutrina, na comunhão. Eles estavam lá, buscavam poder, buscavam intimidade com Deus. Essa igreja vai fazer 41 anos, segundo o pastor declarou aqui, 41 anos. Essa é uma igreja que está vivendo ou uma igreja que está existindo? Ali diz Igreja Batista Nova Vida, se não me engano, aí em algum lugar está escrito assim, existindo para a glória de Deus. Estou enganado? A igreja não pode existir, ela tem que viver. Existe a coisa. A igreja que é viva, ela produz fruto. E onde estão os frutos? E quem é que tem que produzir esses frutos? Deus vai produzir esses frutos através de nós, se nós acreditarmos de verdade naquilo que cantamos, se nós acreditarmos de verdade na palavra que ouvimos, se nós de verdade acreditarmos que Deus é santo e que nós precisamos ser santos, porque se nós não formos santos, Deus não vai nos usar, porque Deus não usa vaso sujo, vaso quebrado. Deus não vai usar, e nós vamos continuar ano após ano existindo, só existindo, lutando só para manter as portas abertas, mais nada do que isso. Você está satisfeito com isso? Se você estiver satisfeito com isso, você não conhece a Deus. Você tem que se incomodar. Não é possível que uma igreja que tem a palavra correta não consiga fazer a obra de Deus de uma forma mais efetiva. Isso depende de mim e depende de cada um de nós. Cada um tem que se examinar, mas esse negócio de só examinar e não mudar, não tomar atitude, não produz nenhum resultado. Conhece a Deus? Ok, se você e eu conhecemos a Deus, nós vamos começar a mudar de verdade. Deus tem mudado? Não. Ele é o mesmo hoje, ontem, será para sempre, como diz Hebreus capítulo 13, verso 8. Não contém nenhuma imutabilidade em Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus capaz de fazer multiplicar o azeite na botija de uma viúva, quando ela busca em primeiro lugar a Deus. Deus é o mesmo que é capaz de ressuscitar um homem que já tem 4 dias morto. Esse Deus é o mesmo que está lá no céu hoje, que olha por nós. Esse é o Deus que curou a mulher que tinha 12 anos, sofria de uma hemorragia que os médicos não conseguiam curar. Esse Deus não morreu. Esse é o mesmo Deus que abriu os olhos de um cego de nascença. É o mesmo Deus hoje. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer teatros ou charlatanismo. Não, é só buscarmos a Deus de verdade. Precisamos. E eu vou insistir, porque é isso que Deus me incomoda a minha vida inteira como servo dele. E não é muito fácil ter um ministério
desse jeito, mas eu vou insistir. Se você continuar sendo crente, dizendo que é crente, mas não vem nos cultos de oração, acha que a igreja é só domingo de noite, tem alguma coisa errada com a sua fé? Se você é servo de Deus e não se dispõe a um trabalho na igreja, se você é servo de Deus, mas tudo que a gente propõe na igreja, você vem com um espírito de derrota, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, reveja a sua fé. Veja o Deus que você está servindo. Gideão com 300 homens, 300, venceu um poderosíssimo exército, sabe por quê? Porque ele acreditava em Deus, e ele foi na força de Deus, contra aquele exército poderoso. Ele venceu porque Deus pelejava por ele. Ele não olhou para ele, assim como Davi não olhou para as suas limitações, olhou para Deus. Então, no nome de Deus, como cantamos antigamente, o nosso general é Cristo, e é sob a bandeira dele que marchamos. Precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar juntos. Vamos orar juntos pela Ucrânia? Vamos. Vamos orar juntos pela Venezuela? Vamos. A Ucrânia está na mídia agora, mas e a Coreia do Norte? Parece que aqui tem uma bandeirinha da Coreia do Norte. Lá o servo do Senhor, se for pego com um versículo da Bíblia, é jogado num campo de trabalhos forçados. Ele vai ficar ali 20, 25 anos. Muitos deles comem ratos para não morrer. Aliás, a maioria comem ratos para não morrer ali. E nós achamos que está difícil ser crente aqui. Tanta igreja de porta aberta. Ali tem 3 igrejas, uma do lado da outra. 3, 1, 2, 3. Uma do ladinho da outra, colado na outra. Aqui tem essa e daqui, ali na esquina tem outra, ali mais embaixo tem outra. E ainda achamos que é difícil ser crente. Podemos fazer culto nas praças e ainda achamos difícil. Vai lá no Afeganistão, seja crente lá no Afeganistão. Cante uma música em público lá na Coreia do Norte. Chegue na Coreia do Norte e não se dobre diante da estátua do ditador lá e veja o que acontece. Chegue lá na Coreia do Norte e diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Lá é difícil. Agora aqui, nós colocamos tantas dificuldades para cultuar a Deus. Alguém disse assim: se Deus se lembrasse de você só nos domingos à noite, como você se lembra dele só no domingo à noite, como seria? Aí você fala comigo assim: ah, mas eu não lembro de Deus só domingo à noite. Talvez você não se lembre, mas quanto é só no domingo à noite? Mas quanto é do seu tempo que você está investindo na obra de Deus? Eu gasto bastante tempo lendo coisas sem menor importância no celular. Eu gasto um tempo considerável jogando um joguinho no celular, que eu acho bom para a mente, para manter a mente desperta. Eu gasto 8 horas no trabalho, e eu gasto mais algum tempo fazendo outras coisas de só menos importância. E eu sei que você também gasta esse tempo assim. Mas o dia que eu estou de folga, o culto de oração, você pode vir aqui que eu vou estar aqui junto com os irmãos. Eu vou estar aqui na escola bíblica dominical. Salvo um dia ou outro, por uma ou outra circunstância, eu não estarei. Mas na grande maioria das vezes eu estarei. Eu tenho 49 anos de idade. Eu tenho 49 anos dentro da igreja. Eu já li a Bíblia mais de meia dúzia de vezes, bem mais, toda. Eu poderia dizer assim: não preciso ir na escola bíblica dominical não, que eu já sei o suficiente. Mas eu venho porque eu sei que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu preciso aprender, e mais do que aprender, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos para eles me fortalecerem e eu, ainda na minha pequenez, poder fortalecê-los também. Você precisa entender isso. Você pode até nem gostar, você pode até ficar chateado comigo, mas se eu estiver errado, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Agora, se você estiver errado,
que Deus te corrija para o bem da sua vida e para o bem dessa igreja e pela glória do Senhor Jesus. Quero concluir lembrando, meus irmãos, que nós jamais podemos deixar de falar para os nossos filhos do que Deus fez. Nós não podemos deixar de falar para os nossos filhos quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele fará. Nós não podemos deixar de alertar os nossos filhos que tudo que vemos aí é apenas o princípio das dores, ainda não é o fim. E aliás, a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar quando essas coisas acontecerem, porque são anúncios da volta de Cristo. Mas e se Cristo voltar hoje? Todos nós aqui temos a plena convicção que estaremos com o Senhor. Mas e se estaremos? Você acha que está bom o seu serviço para o Senhor? Irmãos e irmãs, não é tempo de brincarmos de sermos crentes. Ou nós abraçamos a fé com seriedade, ou o mal vai prevalecer. Não vai prevalecer contra a igreja, mas contra uma ou outra instituição religiosa, o mal vai prevalecer. Nós não podemos ser religiosos apenas. Nós precisamos ser muito mais do que religiosos. Nós precisamos ser muito mais do que conhecedores da letra da Bíblia. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Hebreus, a palavra de Deus, os irmãos vão me ajudar aí agora, é 9:25 ou 10:25? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós somos chamados a congregar, nós somos chamados a estar preparados como bons soldados de Cristo, que não se embaraçam com as coisas deste mundo, que não perdem tempo. Se a nossa esperança está no céu, é para lá que nós devemos voltar os nossos esforços. As outras coisas são secundárias. Hoje, Deus está esquecido na Inglaterra, Deus está esquecido na Escócia, Deus está esquecido na Holanda. Nos Estados Unidos, existem muitos cristãos teóricos, e as consequências têm sido terríveis para esses povos. E nós não podemos cair no mesmo erro e esquecer que Deus, esse Deus que nós servimos, é um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas que usa de misericórdia com até 1000 gerações daqueles que lhe são fiéis. Não podemos dar ouvidos às fábulas filosóficas, cujo objetivo é desviar o homem do caminho do Senhor. Não devemos nos curvar ante as leis instigadas pelo diabo. Muito pelo contrário, no nome de Jesus, devemos lutar com toda a nossa força pelo puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o puro evangelho do Senhor Jesus não nos obriga a aceitar os pecados deste mundo como se fossem coisas naturais. Pecado é pecado. Nós não podemos amenizar. Aquilo que contraria a Deus deve contrariar aos servos do Senhor. Devemos chamar cada pecado pelo seu nome e devemos dar a chance dos pecadores serem confrontados com seus pecados e não passar pano para o pecado, porque você adula uma pessoa que está vivendo em pecado agora e ela morre no pecado. Não pense você que você não será responsabilizado pelo pecado dela, pela morte dela, porque você devia ter confrontado aquela pessoa, dado a ela a oportunidade de se consertar, e você se calou porque teve medo, você se calou porque os políticos mandaram nós calarmos.
mas nós não nos calaremos, ainda que tenhamos que entregar a nossa vida. Eu não quero morrer, não, mas também não quero ser um covarde. Ao pregar a palavra de Deus, eu nunca fui covarde. Eu posso não ter coragem para muitas outras coisas aí fora, mas para pregar a palavra de Deus, eu nunca fui covarde. Espero que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu entenda cada dia que eu sou um dos maiores pecadores, que preciso, junto com os irmãos, constantemente da graça de Deus sobre a minha vida. Que Deus, em sua infinita misericórdia, complete essa palavra em seu coração, tire aquilo que você entendeu que foi do homem e deixe no seu coração somente aquilo que foi realmente a vontade de Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, o Senhor é Deus infinitamente bom, o Senhor é Deus também infinitamente justo. O Senhor é o Deus que operou no passado, que opera no presente e operará no futuro. E o Senhor requer de nós, ó Deus, uma busca real pelo Senhor. O Senhor requer de nós, ó Deus, santidade. A tua palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas necessidades, e é assim que nesse momento nos colocamos diante do Senhor, como homens e mulheres que precisam ser cuidados pelo Senhor, que precisam ser limpos pelo Senhor, homens e mulheres que precisam ser libertos pelo Senhor, homens e mulheres que precisam ser cheios de ousadia, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia para anunciarmos as boas novas do Evangelho. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, e dê-nos uma semana abençoada de oportunidades para proclamarmos a tua palavra, mais com a nossa vida do que com os nossos lábios, mas também com os nossos lábios. Oramos em o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.